Olá, bem-vindos de novo ao canal. Hoje nós vamos começar falando sobre a unidade fundamental que forma o ser vivo, que é a célula, e que eu chamo aqui nesse slide de o menor eu. Por que o menor eu? Porque tudo inicia, né, nessa estrutura. Inclusive a vida ela começa de uma célula que se multiplica em duas, depois em quatro, até formar um ser inteiro, né? E cresce, envelhece. Mas a estrutura fundamental da vida é essa aqui, a célula que vocês estão vendo aí na tela. E ela tem, em proporções, né, bem pequenas, tudo o que acontece com a gente e a representatividade do nosso corpo. Por exemplo, toda célula tem uma membrana. A gente pode comparar com a nossa pele, que separa aquilo que somos, o que está dentro, do que está fora, daquilo que não somos nós. Ela tem várias estruturas, tem aqui os nomes, a gente não vai falar disso, não é esse o principal objetivo, mas tem várias estruturas que fazem respiração, digestão, excreção, que controlam o funcionamento das outras estruturas e que também permitem essa unidade de se multiplicar, exatamente como nós, seres humanos. Nós respiramos, né? Digerimos, excretamos, temos um centro de comando que controla todas as funções do nosso corpo. Então a célula, ela é o menor eu. E aí a gente tem que começar a pensar em termos de corpo e de qualidade de vida desde aqui dessa célula. Por quê? Porque tudo aquilo que chega nessa célula, que afeta essa célula, muda a qualidade da nossa saúde, muda o nosso bem-estar, né? Por exemplo, às vezes eu escolho um alimento achando que eu estou escolhendo alguma coisa muito nutritiva, muito saudável, principalmente quando se trata de alimentos processados, mesmo que sejam pouco processados. Mas eu não leio, não acho que é importante ver os ingredientes, o que é que eu estou verdadeiramente colocando para dentro. Ele me apetece, é bonito, é saboroso, enfim, me agrada o paladar, me deixa com a sensação de saciado, de nutrido, que estou alimentado. Mas na verdade tudo que a gente come, ele vai sendo quebrado, né? Destruído para ficar em pedacinhos bem pequenininhos, para vir para aqui, para essa célula, para essa estrutura, porque é ela que vai pegar todas aquelas partículas pequenininhas e vai transformar em algo verdadeiramente útil para nos manter vivos. E aí, quando a gente não lê os rótulos, não sabe dos ingredientes, a gente não entende que muitos conservantes, corantes, espessantes, acidulantes e todos os antes que tem naquele alimento podem ser nocivos, podem ser tóxicos. E aí é como se a gente estivesse comendo lixo. É como se a gente tivesse ido numa lata de lixo ou no lixão e nos alimentássemos ali. Pode parecer exagerado, mas não é não. Quando a gente tem a curiosidade e vai procurar sobre aditivos alimentares, a gente descobre que tem aditivos que já são classificados como tóxicos, tem aditivos que são tóxicos porque são cancerígenos, mas isso ninguém conta pra gente. E a gente também não quer saber muito, né? Porque o conhecimento, ele traz uma coisa que às vezes as pessoas têm muito medo, que é responsabilidade. E a responsabilidade não é pra gente temer, ao contrário, é pra gente ser apaixonada, querer viver com ela. Porque responsabilidade é a habilidade em responder às situações da vida. Então, quando eu tenho responsabilidade por aquilo que eu como, pelo ar que eu respiro, eu evito locais poluídos, evito ficar perto de quem fuma,
porque o fumante passivo sofre tanto quanto o fumante ativo, ou quando eu evito estar próximo de substâncias que têm uma volatilidade, causam cheiros, né, que nem, por exemplo, a gasolina, né, o éter, e várias substâncias que também afetam o meu corpo a partir daquilo que ela entra pela minha via respiratória, ou eu me preocupo com a qualidade da água que eu bebo. Às vezes o tratamento de água da onde a gente mora é muito bom, mas será que o encanamento, desde a hora que sai lá da estação de tratamento até a hora que chega na minha casa, na minha torneira, esse encanamento está em boa qualidade? Ele não está deixando resíduo? Ele não tem nenhum furinho que deixe entrar alguma coisa que não deveria estar ali? Então, se puder, né, purificar, filtrar, enfim, tentar melhorar a qualidade da água, isso é essencial. Por quê? Porque a água, os alimentos, o ar que a gente respira vai vir aqui para dentro e é aqui dentro que eles são utilizados para nos manter vivos e de preferência com qualidade. Então, como eu falei, isso aqui é a unidade fundamental. Tudo começa aqui para a nossa construção, para a construção do nosso corpo e para a manutenção da nossa saúde. Outra coisa importante, mas que isso é visto como meio que uma lenda, como algo que ninguém entende bem, é a questão das emoções. As emoções, os sentimentos, né? Aquilo que a gente também coloca dentro da gente, vão afetar o funcionamento desta célula. Por quê? Porque emoções e sentimentos são transmutados, são transformados em substâncias químicas, conhecidas ou como neurohormônio ou como neurotransmissores, dependendo de qual tipo de substância essa emoção, esse sentimento produz. E como toda substância química, aonde que ela vai, aonde que ela gera efeito nessa célula, nesse menor eu. Então, dependendo, né, da substância que a gente está produzindo, eu afeto completamente o funcionamento da minha célula. Por exemplo, adoro esse exemplo. Quando a gente está com medo, as nossas glândulas suprarrenais ou adrenais, elas começam a produzir hormônios, né, que nos preparam para, como se diz, lutar ou fugir. Na verdade, mais para fugir, né? Quando a gente está com medo, a gente foge. Quando a gente está acuado ao máximo, surge um outro sentimento, que é a raiva da gente estar ali sendo acuado, de chegar no medo extremo, e aí a gente ataca. Bom, mas o que é importante a gente saber? Esse medo que faz as nossas glândulas suprarrenais trabalharem, as glândulas suprarrenais produzem tanto adrenalina quanto cortisona, corticoide. E essas duas substâncias, principalmente os corticoides, eles inibem o nosso sistema imunológico. Então, quanto mais medo eu sinto, menos imunidade eu tenho. Isso é importante, porque quando a gente começa a entender sobre a vida, sobre os eventos, sobre os comportamentos, a gente também passa a ter menos medo, tá? Isso é só um exemplo. Eu também, quando estou muito triste, eu também produzo substâncias que vão inibir o meu sistema imune. Enfim, é só um pequeno exemplo para a gente entender que o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente respira e o que a gente sente influenciam na saúde dessa célula e, portanto, influenciam na nossa saúde. Bom, a célula, né, não vive sozinha, senão a gente ia ser bem pequenininho. Como eu disse, temos trilhões de células no corpo. E essas células, elas se unem de acordo com as características da estrutura, da forma e da função que elas vão executar no corpo. E formam uma estrutura chamada tecido. E cada tecido tem uma função, uma característica específica e forma
as diferentes estruturas do nosso corpo. E é isso que a gente vai ver agora.